Olá, gente. Vamos gravar mais um vídeo aqui com questões de um concurso realizado pelo CESP-UNB, concurso do TST, realizado em 2007. Então, algumas questões aqui sobre o assunto internet, correio eletrônico, né, que é bastante realmente cobrado em concurso. Então, aqui a gente tem uma figurazinha que está meio distorcida. No próprio site da organizadora do CESP-UNB, a gente copiando a imagem, mesmo assim está meio distorcida, mas a gente vai ler aqui direitinho cada item. E o enunciado é: a figura acima ilustra parte de uma página do site do TST, acessado por meio do Internet Explorer versão 6. Está sendo executado em um computador cujo sistema operacional é o Windows XP. Considerando essa figura, julgue os itens a seguir acerca do Internet Explorer 6 e de conceitos de internet e correio eletrônico. Então vamos ver aqui algumas questões. Primeiramente a questão 34. No menu Arquivo, existe uma opção que permite enviar o endereço da página mostrada acima como link em uma mensagem de e-mail. Dessa forma, clicando nesse link, o destinatário do e-mail poderá dar início a procedimento de acesso à referida página do TST. Então, no caso, a gente tem aqui numa página do Internet Explorer, numa janela do Internet Explorer, a página do TST. Então, o sitezinho aqui, o endereço www.tst.gov.br. Se eu quiser enviar um link desta página numa mensagem de e-mail, por e-mail no caso, eu posso utilizar no Internet Explorer 6 um botão chamado correio, certo? De um envelopezinho na barra de ferramentas, ou então um comando do menu arquivo, que é o comando enviar. Por intermédio desse comando, enviar do menu arquivo, a gente tem a possibilidade de enviar até todo o conteúdo da página por e-mail. Então, o conteúdo da página já vai no corpo da mensagem do e-mail. Ou a opção, como diz aí a questão 34, de enviar por e-mail, no corpo da mensagem de e-mail, o endereço da referida página que está sendo acessada no momento como um link. E quando o destinatário do e-mail receber esse e-mail, ele tem a possibilidade de dar início ao procedimento de acessar essa página por meio desse link que foi encaminhado juntamente com a mensagem de e-mail. Então nós temos aqui uma janelinha do Internet Explorer e no menu arquivo dessa janela nós temos aqui o comando enviar. Esse comando enviar nos traz o recurso aqui denominado link por e-mail. Então nós temos aqui três opções, uma chamada enviar página completa por e-mail, enviar um link da página, que é somente o endereço da página por e-mail. Esse é o recurso que está sendo abordado na questão 34, que é uma questão verdadeira. Realmente, por intermédio do menu arquivo, a gente tem esse recurso de enviar um link da página por e-mail. E ainda tem uma opçãozinha aqui chamada atalho para a área de trabalho, que pode jogar no desktop do Windows, na área de trabalho do Windows, um atalho para essa página que está sendo acessada aqui no momento. Então, joga um íconezinho do Internet Explorer com o endereço da página que está sendo acessada no momento. Então nós temos essas três opções por intermédio do comando enviar, que está no menu arquivo, questão então verdadeira. No Internet Explorer 6, no caso da questão que a gente está comentando, nós temos um botão chamado correio, um botão e-mail, que nos dá acesso a opções como enviar um link da página por e-mail, enviar todo o conteúdo da página do e-mail, criar uma nova mensagem de e-mail, ler e-mails utilizando o cliente de e-mail, programa de e-mail padrão do sistema operacional. Já nessa versão aqui que a gente tem no quadro, na nossa caixa aqui atual, que é o Internet Explorer 7 ou 8, nós podemos utilizar também um botão denominado página. E na lista de opções que será exibida, nós temos aqui enviar link por e-mail, certo? Então, uma questão para o Internet Explorer 7 ou 8, além desse comando do menu arquivo, certo? Nós podemos utilizar um botão chamado página e na lista de opções nós temos aqui enviar link por e-mail. Então a gente já se adianta aqui, a gente já atualiza para questões futuras, sendo cobrado com relação a esse recurso de enviar ou a página completa por e-mail ou um link da página por e-mail. Pode ser tanto através do comando enviar do menu arquivo, como pode ser também, no caso do Internet Explorer 7 ou 8, aqui através desse botão página, nessa barrinha aqui com botões. Enviar link e enviar página por e-mail. E no caso da questão que a gente está comentando aqui, do concurso do TST,
Tá? A gente tem um botãozinho de um envelope na barra de ferramentas, correio, que também dá acesso a esses recursos. Portanto, a questão 34, questão correta. 35. Na janela painel de controle do Windows XP, encontra-se ferramenta que permite especificar o Mozilla Thunderbird como um aplicativo a ser usado para a edição de páginas web. Porém, uma página web criada por meio do Mozilla Thunderbird não pode ser exibida no Internet Explorer 6, porque esses dois aplicativos são incompatíveis. Então, o erro principal aqui está: o Mozilla Thunderbird ele é uma ferramenta de e-mail, um programa cliente de e-mail. Programa utilizado, assim como o Outlook Express, por exemplo, do Windows, utilizado para a edição, né, a criação de mensagens para o envio e a leitura de mensagens de e-mail. Então, ele permite, através de uma configuração adequada, que uma conta de e-mail, uma ou mais contas de e-mail, sejam gerenciadas por meio desse aplicativo. Ele não é para construir páginas na internet, editar páginas na internet. Então, esse é o erro principal. E também podemos dizer aqui que não existe uma incompatibilidade do Internet Explorer ou do próprio sistema operacional Windows com esse programa. Ele pode ser baixado, por exemplo, gratuitamente por algum site da web e instalado normalmente no Windows e ser utilizado como cliente de e-mail padrão, ao invés do Outlook Express, que normalmente é o cliente de e-mail padrão. Então, através do menu iniciar do Windows XP, no caso, nós temos uma opção aqui chamada definir acesso e padrões do programa. Então, essa opção, ela vai nos dar acesso a uma janelinha de um item realmente do painel de controle, que é o adicionar remover programas. E através dessa janela, nós podemos definir qual vai ser o programa cliente de e-mail padrão, né, do sistema operacional. E aí, então, o Internet Explorer, por meio desses recursos de e-mail, poderá utilizar o Mozilla Thunderbird como cliente padrão de e-mail para esses comandos, se o mesmo estiver instalado no computador e definido através dessa opção do menu iniciar como cliente de e-mail, programa de e-mail padrão no sistema operacional. Então, essa questãozinha aqui, de número 35, ela está errada, porque, primeiramente, o Mozilla Thunderbird não é um programa usado para a edição de páginas da web. E, segundo, que ele não é incompatível com o Internet Explorer 6 ou mesmo com o sistema operacional como um todo, no caso, o Windows XP. Questão errada. Agora vamos aqui passar as questões do último concurso da Polícia Federal, questões de internet, correio eletrônico, realizado em 2009. Escrivão Polícia Federal 2009, CESP. Julgue os itens subsequentes a respeito de internet e intranet. 36. As intranets, por serem redes com acesso restrito aos usuários de empresas, não utilizam os mesmos protocolos de comunicação usados na internet, como TCP/IP. Bom, isso daqui é um tipo de questão que já é figurinha carimbada já em concurso do CESP-NB. Já tivemos em vários concursos realizados pelo CESP-NB, questões de 2008, 2009, 2010, informando que o TCP/IP é um protocolo utilizado na web, no ambiente de internet, e que não é utilizado no ambiente de rede local, no caso de uma intranet. Então, o TCP/IP ele é o protocolo de controle de transmissão. Então, constitui uma pilha de protocolos que são gerenciados ou orientados por meio desse protocolo principal. É tanto que a descrição é protocolo de controle de transmissão, que é o protocolo de internet. Então, esse protocolo, ele trabalha orientando, fazendo a orientação de diversos protocolos utilizados em ambiente de redes, tanto internet como em redes mais simples, mais restritas, como é o caso de uma intranet. Portanto, a questão está errada quando diz que o TCP/IP ou a pilha, conjunto de protocolos, só são utilizados no ambiente de internet e não devem ser utilizados no ambiente de rede local, numa intranet. Então, sempre que isso for colocado em concurso, como já foi diversas vezes, está errado. O TCP/IP ele é um protocolo de comunicação que é utilizado também no ambiente de rede local. Ok? Uma outra questão desse mesmo concurso, questão de número 37,
diz que um cookie é um arquivo passível de ser armazenado no computador de um usuário, que pode conter informações utilizáveis por um website quando este for acessado pelo usuário. O usuário deve ser cuidadoso ao aceitar um cookie, já que os navegadores da web não oferecem opções para excluí-lo. Então, o que a gente tem aqui? Uma questãozinha sobre determinados conteúdos, informações que ficam gravados no nosso computador, no disco rígido, quando acessamos alguns websites que criam cookies, que são arquivos de textos armazenados no nosso computador, e que facilitam alguns recursos de navegação quando nós voltamos a visitar esse determinado site. O erro aqui está na informação em que os navegadores de internet não oferecem opções para a exclusão dos cookies. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente já tem aqui aberto uma janelinha do Internet Explorer. No menu Ferramentas, nós temos um comando chamado Excluir Histórico de Navegação. Nesse Excluir Histórico de Navegação, nós temos aqui cookies, arquivos armazenados no computador por sites para salvar preferências, como, por exemplo, informações de logon. Então, se eu quiser excluir esses cookies, eu marco essa caixinha aqui, tem a opção também de excluir histórico, dados digitados em determinados formulários em páginas da web, ou seja, outros recursos, arquivos de internet temporários, que são as cópias de páginas que são visitadas e que ficam gravadas numa área do HD, né? Já tem um espaço reservado pelo Windows XP para a gravação desse conteúdo armazenado em determinadas páginas da web que são acessadas. Então, se eu quiser excluir todos os arquivos de internet temporários, históricos, cookies e etc., nós temos esse comando chamado Excluir Histórico de Navegação no menu Ferramentas, tá? Do Internet Explorer 7 ou do 8. Então, inclui-se aqui a exclusão dos cookies. Então, não existe essa condição, esse recurso aí de não permitir a exclusão dos cookies. Se nós quisermos utilizar outro meio, Ferramentas, Opções da Internet. Então, nós temos aqui essa janelinha Opções da Internet e temos aqui o botão Excluir, que vai nos trazer aquela mesma tela chamada Excluir Histórico de Navegação. Então, mostrando aqui, nós temos meios aqui de excluir os cookies, que são essas informações aqui que ficam gravadas, algumas informações que gravam como preferências do usuário ao utilizar um determinado site e que pode facilitar uma navegação futura, novamente utilizada por esse mesmo site. Ok? Então, existe sim esse recurso de exclusão dos cookies, tanto no Internet Explorer como no Mozilla Firefox, que a gente vai já comentar aqui também uma questão sobre esse outro navegador de internet. Próxima questão, do mesmo concurso, questão 38. Ao se clicar no botão Página Inicial, botão da casinha, Home, no caso, a página que estiver sendo exibida no navegador passará a ser a página inicial do Internet Explorer 7, sempre que este navegador for aberto. Isso não é verdade, questão errada. Ao se clicar neste botão, o que vai acontecer é que o Internet Explorer vai abrir o endereço que já estiver configurado como endereço de página inicial do navegador. Ou seja, aquele endereço que vai ser inicializado, aberto, sempre que este navegador for aberto. Então, o endereço que será acessado quando o navegador for aberto, geralmente é definido como endereço de página inicial. E para definir esse endereço de página inicial no Internet Explorer, nós podemos clicar no menu Ferramentas e nesse comando chamado Opções da Internet. Nós temos aqui algumas opções como utilizar um endereço atual, que é exatamente o que está sendo informado nessa questão. Nessa questão, a informação é que quando clicarmos no botão Home, página inicial, o endereço que está sendo exibido na janela do navegador já será o endereço de página inicial. Não será. Se eu clicar nesse botãozinho de uma casinha, que é o botão Home, será aberto o endereço que nós definirmos aqui através desse comando como de página inicial. Então, eu posso digitar um endereço qualquer aqui, desejado, certo? Por exemplo, yahoo.com.br ou qualquer outro endereço, para ser inicializado sempre que eu abrir o Internet Explorer. Essa opção de usar o endereço página inicial, o mesmo que está aberto na janela do Internet Explorer, nós temos aqui, ó, usar o atual. E não clicando lá no botão da casinha na barrinha de ferramentas. Usar o padrão,
normalmente traz aqui para nós um domínio do fabricante, né, do programa, que pode ser algum domínio que é inicialmente utilizado quando o Windows XP é instalado, geralmente o Microsoft.com, e esse outro usar em branco, que nos traz uma página totalmente em branco quando o Internet Explorer é inicializado. Ok? Então, para que nós possamos definir o endereço de página inicial, exatamente o mesmo que está sendo utilizado na janela do navegador, nós temos que vir em ferramentas, opções na internet e utilizar esse botãozinho aqui na guia geral chamado usar o atual. Ok? Então, algumas questões aí sobre o Internet Explorer. Em breve a gente volta aí para gravar mais um vídeo sobre o recurso Internet.